eu consegui enxergar esse papel de, bom, tem duas linguagens, tem dois saberes. A comunidade acadêmica do patrimônio também é uma comunidade, quer dizer, talvez a gente possa fazer um pouco esse papel de go-between, assim, de ir leva e traz esse conhecimento, fazendo as pontes e as possíveis traduções. A pergunta da Luciana, o patrimônio se rever, sim, eu acho. Mas não é, seria muito complicado também, né? Se a gente fosse, vamos nascer Ouro Preto, questão ideológica, então a gente vai lá e destompa Ouro Preto, seria um descabimento. Mas eu acho que se a gente for, se alguém se der o trabalho de acompanhar as classificações, veja bem, Ouro Preto foi tomado como Patrimônio Nacional em 38, em 33, mas depois em 38, num conjunto de várias cidades brasileiras, que inclui Mariana, Cerro, Diamantina, São João del Rei e Congonhas foi um pouco depois, de 41. Quando foi esse ciclo, é curioso, porque a gente costuma pensar um pouco a Chouette depois da Carta de Veneza, as pessoas começaram a olhar as cidades. O Brasil começou a olhar as cidades em 38, mas na chave das belas artes. Então vejam bem, essas cidades estão inscritas no livro de tombo não da história, mas no livro de tombo das belas artes, o que tem inclusive consequências de resistência, tem consequências para a cidade. O que é viver numa obra de arte, né? Isso gera consequências. Nos anos 60, algumas delas foram passadas a limpo para o livro de história. Ouro Preto, acho que foi em 67, 68, migrou para o livro de história. Curioso, né? A gente descobriu que Ouro Preto é uma cidade histórica dos anos 60, né? Porque antes era uma obra de arte. E hoje elas estão no livro de paisagem. Então, é significativo isso, né? Se a gente pensa que a classificação está nos dizendo algo, está nos propondo algo, que as classificações a respeito do mesmo ambiente, natureza material, nesse caso, elas mudem, assinalando o quê? Demandas da sociedade. Destombamento é um mecanismo que foi criado para casos que não há mais o que se fazer. Foi usado, ainda bem, com bastante economia, né? Não se pode destombar. Muitas vezes no Sondefat eu vi pedido de destombamento, que depois já se derrubou, então o que faz com aquilo? Destomba, porque não tem mais cabimento, mas ele não é um processo, até onde me dá para conhecer, claro que isso pode estar incompleto, equivocado, ele não é um instrumento de revisão. Eu acho que a revisão e as revisões que ocorrem são porque as dinâmicas da sociedade, inclusive as dinâmicas do mundo intelectual, interpelam. Não que o fã esteja respondendo às nossas demandas só, mas enfim, muda porque eles estão inseridos numa dinâmica que de repente está colocando outras questões. E esse senso de patrimônio, acho que de fato a questão que fica é o que selecionar. Enfim, se do mesmo jeito a gente não pode morar numa obra de arte, a nossa vida não pode ser um museu, um céu aberto em tempo real, né? Então, eu acho que se tem a preservação, tem que ter o esquecimento também, quer dizer, né? As músicas têm silêncio, né? Tem pausa. Não se pode, de fato, transformar a nossa vida no museu da nossa existência, mas o desafio é justamente com que critérios se fazer essa seleção. Tentei responder um pouquinho. Suporte combalido, né? Onde, para o bem do termo, quanto